Amém? Romanos, capítulo 8, a partir do verso 18, a palavra do Senhor nos diz assim: porque para mim tenho por certo que as lutas do tempo presente não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém? Que o bom Deus proponha a sua preciosa palavra ao nosso coração. Vamos orar um pouco mais, irmãos? Em nome de Jesus. Senhor, nós louvamos o Teu nome e rogamos o Teu favor para que encarecidamente o Senhor possa nos iluminar e nos conceder graça suficiente para guardarmos um bom depósito acerca de todas as verdades que porventura o Senhor vier a nos propor aqui. Meu Deus, hoje pela manhã, com a Tua ajuda, nós pensaremos um pouco acerca da ideia que o apóstolo Paulo tinha de sofrimento. O sofrimento que é inerente à vida do cristão, o sofrimento que está para aqueles que estão resolvidos em fazer a obra do Senhor, o sofrimento que compete àqueles que não temerão a mais nada senão o pecado e que não amarão a mais nada senão o Senhor. E nós somos esse povo, Deus, comprado pelo Teu sangue, pleno do Teu Espírito, e que sabe que a sua missão consiste na expansão do Teu reino e na consequente manifestação da Tua glória até os confins da terra. Então ajuda-nos quanto a isso, Senhor. Ajuda-nos a fazer a nossa vida valer a pena. Ajuda-nos, ó Pai, a não perdermos tempo com questões outras que não contribuem para a maior glória do Teu nome. Preserva-nos dos atalhos que não nos levarão à cidade santa, e guarda o nosso coração para que jamais qualquer de nós venha se embaraçar com negócios dessa vida, visto que o objetivo das nossas vidas é satisfazer aquele que nos arregimentou para essa batalha. Então seja misericordioso para conosco, Senhor, e nos encoraje por meio da Tua palavra, para fazermos a Tua obra com toda a alegria do nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, irmãos, os sofrimentos do tempo presente e a glória do porvir, esse é o tema para a nossa breve reflexão. Em um primeiro momento, eu quero dizer para vocês que o sofrimento do tempo presente não passa de um servo nas mãos do nosso Deus. É isso que nós aprendemos aqui. No momento em que Paulo retoma o argumento que ele vinha trabalhando em toda essa passagem. E em Romanos capítulo 8, na minha maneira de ver, o apóstolo Paulo está tratando acerca da certeza que nós precisamos ter quanto à nossa salvação. Foi isso que magistralmente ele quis nos ensinar quando disse que não havia mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não foram essas suas palavras? No capítulo 8, a partir do verso 1, ele diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Meus irmãos, essa afirmação é preciosa. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E para que nós não venhamos a ter qualquer dúvida acerca dessa afirmação tão preciosa, para que nós tenhamos certeza inafastável de que estamos completamente seguros na vitória do Calvário,
O apóstolo diz assim no verso 16 do capítulo 8: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, do verso 1 até o verso 17 de Romanos capítulo 8, Paulo nos oferece dois exemplos de como nós podemos descansar na certeza de que estamos completamente seguros na vitória de Cristo Jesus alcançada na cruz do Calvário. O primeiro motivo que ele nos oferece é a inclinação que nós temos, enquanto novas criaturas que somos, a sempre privilegiar aquilo que serve para a maior glória de Deus. É o que ele nos fala do verso 1 ao verso 11, a famosa inclinação do Espírito ou pendor do Espírito. O apóstolo Paulo diz que uma das preocupações do eleito é sempre tomar decisões que sirvam para a maior glória de Deus. Em todas as áreas da sua vida, aquele que verdadeiramente foi regenerado sempre estará preocupado em tomar decisões que não interfiram em seu relacionamento com Deus, porque ele já nasceu de novo, ele já possui a mente de Cristo. O seu coração de pedra foi retirado e no lugar foi colocado um coração de carne. Ele aspira à eternidade, ele arde no desejo de viver de toda a paz que é oriunda do nosso Deus, de modo que o seu estilo de vida produz isso. Ele compartilha acerca dessa sua santa ambição de deixar o quanto antes esse tabernáculo terrestre que se desfaz, para gozar de um corpo de glória que resistirá a toda a eternidade. De modo que toda decisão que ele toma, todo projeto no qual ele se envolve, tudo quanto ele aspira, só possui como objetivo a maior glória de Deus. Então esse é o primeiro exemplo que Paulo dá. Se você vive sob essa dimensão, se esse é o grande anseio do seu coração, não tenha dúvidas, você nasceu de novo. As coisas velhas já passaram, você vive uma nova realidade, está aberto para uma nova esfera de valores. O segundo exemplo que Paulo nos dá é um dos mais preciosos, é aquilo que na teologia nós chamamos de testemunho interior do Espírito Santo. E isso só é possível para aqueles que já nasceram de novo. A comunicação interna, que parte do trono da glória de Deus, comunicada pelo Espírito Santo em nosso coração, e que prova que nós somos novas criaturas. Paulo diz: e o Espírito testifica, ele dá provas, ele corrobora, ele implica. O Espírito testifica com o nosso coração que nós somos filhos de Deus. Todo aquele que nasceu de novo em algum momento da sua vida terá pelo menos uma única experiência dessas. O ideal é que nós tenhamos inúmeras. O ideal é que em algum momento das nossas vidas, naquilo que nós estamos fazendo, no momento em que estamos nos gastando e nos deixando gastar para a glória de Deus, que o Espírito Santo comunique que isso de fato está valendo a pena, que você não está desperdiçando a primavera da sua vida, os melhores anos da sua existência, mas que você saiba de uma maneira inafastável que é uma recompensa no porvir. E isso enche de uma paz que excede todo o entendimento do coração. Aquela sensação de que por mais que você esteja atravessando situações das mais severas, das mais difíceis, você sabe, de acordo com a luz que o Espírito Santo confere, que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa para a glória de Deus. É isso que faz com que os missionários permaneçam no campo. O pastor Geraldo orava aqui uma palavra de encorajamento pelos missionários que estão em regiões onde é muito difícil professar a nossa fé. E talvez você já deva ter se perguntado o que é que faz com que um missionário, vivendo em condições tão severas, não retorne para casa. Por exemplo, o que é que faz um missionário brasileiro que está em uma região que é hostil ao Evangelho, não deixe esse campo e retorne para o Brasil, onde pela graça de Deus nós temos liberdade para professarmos o amor que temos pelo Senhor Jesus? Meus irmãos, eu quero acreditar que é a certeza que o Espírito Santo comunica ao coração desses irmãos preciosos que eles estão no lugar certo, fazendo a coisa certa, e que haverá uma recompensa no final. É o testemunho interior do Espírito Santo. Contudo, quando o apóstolo Paulo caminha para o final desse raciocínio, em Atos capítulo 8, verso 17, como de costume, ele nos oferece algumas proposições
com o objetivo de deixar claro para nós que nós estamos seguros em Cristo. Ele falou da inclinação do Espírito, ou do pendor do Espírito, e falou desse testemunho interior do Espírito Santo. Então, nos versos 17, ele traz algumas condições para a nossa reflexão, para que você converse com o Espírito Santo e tenha certeza que de fato isso diz respeito à sua vida. Ele diz assim: ora, se somos filhos, ele diz que o Espírito Santo testificava aos filhos de Deus que eles estavam seguros. Ora, se somos filhos, e nós respondemos esse sim com o sim. Se somos filhos, aí você responde: sim, nós somos filhos de Deus. Paulo diz: então nós somos também herdeiros? É verdade. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Essa é a primeira condição. Nós somos filhos de Deus? Sim, nós somos. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo? Sim, é verdade. Isso já nos foi assegurado. E o Espírito Santo, quanto a essa promessa, funciona como um penhor. É a prova que Deus nos deu, que um dia Ele voltará para cumprir a sua palavra. Você sabe como funciona um penhor, não é? Imagine que você precise de algum dinheiro, você vai até o banco, à procura de um empréstimo, e o gerente diz: eu te empresto dinheiro. O que garante que você vai voltar aqui e saldar sua palavra? Aí você diz: esse penhor. Jesus prometeu que viria nos buscar, irmãos. E para que nós tivéssemos certeza disso, Ele nos deu um penhor, que é uma prova, que nos garante essa certeza: o seu próprio Espírito. Mas é fabuloso, não é? Meu Deus, que coisa preciosa. Então é verdade, nós somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Então Paulo faz uma segunda proposição: se com Ele sofremos. Aí eu quero fazer uma pergunta a vocês. Levante a mão, quem que faz parte dessa igreja no Presente Médici e não sofre? Se você não sofre, se você não possui dissabores, se o seu coração não teme, se a sua mente não se encontra cansada, levante sua mão. Ninguém levanta, porque todos nós sofremos, faz parte da nossa condição. Você é herdeiro de Deus? Sim, eu sou. Você é filho de Deus? Sim, eu sou. Você sofre? Você responde com um novo sim, com um retumbante, com um sonoro sim. Sim, Senhor, eu sofro. Então ele encerra o verso 17 dizendo: então se você sofre, saiba que você também será glorificado no final. Você percebe? Deus não pode nos dar um sem nos dar o outro. Se Ele já tem nos dado o sofrimento e nós temos sofrido, junto com o sofrimento, Ele também precisará nos dar a glória. E essa promessa não pode cair por terra, porque fiel é aquele que a fez. É por isso que eu creio com toda a força do meu coração que nós estamos completamente seguros na vitória do Calvário. Porque a graça que nos chamou no princípio da nossa caminhada será suficiente para nos manter seguros até o final. Deus permanecerá fiel, irmãos, e nós estaremos em triunfo quando finalmente a última trombeta soar. Isso deve trazer paz e certeza ao nosso coração. Nesse momento, o apóstolo Paulo, ele abre uma parte na sua fala. Ele vinha falando sobre as provas inafastáveis que o Espírito Santo nos oferece, de que nós estamos seguros em Cristo. A primeira prova, a inclinação do Espírito, em todas as coisas que você fizer. A segunda prova, o testemunho interior do Espírito Santo. Só que no final do seu argumento sobre o testemunho interior do Espírito Santo, ele menciona sofrimento. Então o apóstolo Paulo prefere, do verso 18 ao verso 25, nos explicar o que, no entendimento dele, é esse sofrimento, para só então, após o verso 26, ele retomar com as provas de que nós estamos seguros em Cristo. Perceba se não é essa a impressão que temos. Olhe para o verso 26. Do verso 1 ao verso 11, a inclinação do Espírito. Do verso 12 ao verso 17, o testemunho do Espírito Santo. Aí do verso 18 ao verso 25, Paulo vai falar de sofrimento. Contudo, a partir do verso 26, perceba como ele retoma os exemplos que ele estava dando sobre ter certeza de que estamos seguros em Cristo. Ele diz:
Também o Espírito, ele falou do Espírito do verso 1 ao verso 11. Falou do Espírito do verso 12 ao verso 17. Aí no verso 16 ele retoma. Também o Espírito semelhantemente, é essa palavra que é importante. Semelhantemente ao que ele disse do verso 1 ao verso 11. Semelhantemente ao que ele disse do verso 12 ao verso 17. Semelhantemente o Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Aí ele vai dar uma outra prova de que nós estamos completamente seguros em Cristo. É o fato de o Espírito Santo interceder por nós, caminhar conosco. Deu para compreender, irmãos? Então muito bem, vamos para o verso 18. Procurar compreender a ideia de sofrimento do apóstolo Paulo. Esse recurso que ele usa do verso 18 ao verso 25, nós chamamos na teologia de digressão. É uma explicação menor dentro de uma explicação maior. O apóstolo diz, princípio do verso 18: para mim, me parece, eu acho, talvez, é assim que ele escreve? Não, não é. Para mim, eu tenho por certo. E Paulo podia falar de sofrimento como ninguém, sim ou não? Mas meu Deus, que vida preciosa aquele homem teve. Paulo foi alguém que pela graça de Deus possuía um lugar de fala quanto à perspectiva humana do sofrimento. Então ele diz, para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada no final. Você percebe? Paulo diz, dentro da economia do reino, talvez, se esse for o desejo do Senhor, você sofra por um breve intervalo de tempo. Mas se você vier a sofrer, ele disse isso no verso 17, não tenha medo. Com o sofrimento você também receberá a glória. E por que o apóstolo Paulo diz isso com tamanha certeza? Porque no entendimento dele, e essa é a interpretação do Lloyd Jones, eu concordo com ele, lá na vitória do Calvário, toda a ira que pairava sobre nós foi afastada. A dívida que nós tínhamos foi paga. Então, se Deus não se encontra mais irado, e se nós não devemos mais absolutamente nada a Ele, por que sofre o justo? Essa é a grande indagação do Jó, do patriarca Jó. É essa pergunta que aquele livro precioso, que aquele livro dourado, procura responder. Por que sofre o justo? Há N formas de responder a essa gloriosa indagação. Uma das formas é pensar que há um objetivo por trás do sofrimento. Já que Deus não se satisfaz no sofrimento do justo, já que isso não corrobora nenhum prazer ao nosso Deus, então por que nós sofremos? Ora, irmãos, porque Deus quer chegar em algum lugar. O Senhor Deus, por meio da sua muita misericórdia, muito provavelmente deseja nos ensinar alguma coisa. Porque não importa se nós estejamos gozando de dias felizes ou de dias que estão ali sendo eivados de perturbação, de desassossego, desesperança, sofrimento, nós sempre estamos em triunfo. É isso que a palavra nos assevera. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14, o apóstolo diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo Jesus, seja nos dias de sofrimento, seja nos dias de alegria, quer em abundância, quer em escassez, graças, porém, a Deus, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. Por que o apóstolo Paulo assevera isso com tamanha certeza? Porque após a vitória do Calvário, nós não temos mais inimigo à altura. Quem pode nos separar do amor de Deus? Em que espécie de batalha um cristão genuíno possa se encontrar na iminência de perdê-la? Nenhuma. Porque o maior de nossos adversários, a morte, não passa
de um mestre-sala que nos servirá a boda que nos aguarda. A morte é aquela pessoa que trabalha na entrada do restaurante. No momento em que você chega e ela pergunta: mesa para quantos? Você diz 1, 2, 3, 4. Quantas pessoas há na sua família? Não haverá cadeiras vazias no céu. Tudo já está preparado. Então pode caminhar de cabeça erguida. Não importa o que aconteça, você vai vencer no final. E isso não tem a ver com a sua condição atual. É algo que foi lhe garantido desde antes da fundação dos séculos, que foi assegurado naquela sexta-feira em que Ele sangrou por nós. Tudo que nós estamos vivendo nos dias atuais são meros desdobramentos de algo que já nos pertence e não pode ser retirado de nós. Há muitos irmãos preciosos que já estão nessa festa. As suas cadeiras já estão ocupadas e as nossas estão nos aguardando. Nós não sabemos quando nós as ocuparemos, mas sabemos que elas serão ocupadas. Sim, é verdade, nós sempre estamos em triunfo, porque nós sabemos que não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa semana em especial eu pensei muito sobre isso, estava preparando o devocional, lá para o devocional diário da Consciência Cristã. E a palavra que o Senhor Deus compartilhou comigo se encontra na primeira epístola que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 9 e 10. Essa passagem se tornou especial para mim desde uma época em que, infelizmente, o pastor John Piper foi diagnosticado com câncer. E ele escreveu um artigo, o título do artigo é: Não desperdice o seu câncer. E ele diz que no momento em que ele estava naquela sala, recebendo aquele diagnóstico, no momento em que o médico olhou para ele e disse qual era a sua real condição, naquele átimo de segundo, o seu coração foi profundamente abalado. E ele diz que a impressão que ele tinha naquele momento era como que se um desassossego atroz invadisse a sua mente e o seu coração. Mas na mesma velocidade em que ele estava se sentindo amparado, ele diz que imediatamente ele foi envolvido pelo mais perfeito amor. Porque nesse momento, na experiência dele, era como que se o Senhor estivesse sussurrando essa passagem para ele, dizendo assim: eu não destinei você para a ira, mas para alcançar salvação na pessoa do meu filho, que morreu por você, para que quer você vigie, quer você durma, quer você esteja forte, quer você esteja fraco, quer você esteja saudável, quer você esteja doente, quer você esteja nos píncaros da fé ou no vale da sombra da morte, não importa, Ele morreu por você, para que quer você vigie, quer você durma, viva para sempre em comunhão com Ele. O que é que 1 aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9 nos diz? Que a nossa salvação não tem a ver com a fortaleza do nosso coração, porque nós somos seres humanos. Nós nos abalamos, mas ainda assim Deus nos ama. Mas às vezes nós estamos seguros e fortes, não perdemos um culto, somos os primeiros a chegar, Deus nos ama. Em outras condições não temos forças nem para orar, para ler as Escrituras, alimentar as nossas almas eternas. Quando atravessamos esses vales, Deus nos ama. Ele nos ama porque o Filho dele morreu por nós, sabendo que nós teríamos momentos de fraqueza e de fortaleza, de segurança e de desespero. Mas isso não retira de nós algo que já nos foi dado e que nos pertence: a certeza de que nós estamos completamente seguros em Cristo. Ou você ainda não fez essa oração sincera? Nunca dobrou seu joelho e disse sinceramente a Deus: Senhor, ainda bem que o Senhor não depende do meu coração para me amar. Porque hoje os filhos de Belial são mais fortes do que eu. Essa é a oração
de Elias, de Eliseu. É a oração de Jonas. É a oração do cansado, do fatigado, daquele que acha que não aguenta mais. Basta, Senhor, leva-me de uma vez. É a oração de Moisés. Calma, Moisés, você só está cansado. Calma, Elias, você só está cansado. Tenha calma, Eliseu, você só está cansado. Calma, Jonas, é difícil mesmo no ventre do peixe, você só está cansado. O nosso Deus sabe quando nós estamos cansados, irmãos, e revigora as nossas forças. Ele morreu por nós para nos garantir uma vitória inabalável, inafastável, perfeita. Tudo que nós conquistamos graciosamente por meio da morte de Cristo é nosso, não pode ser retirado de nós, porque seria o mesmo que retirar dele. Retirar Moisés dos céus seria o mesmo que retirar dele. Elias, Eliseu, Jonas, qualquer desses heróis pertenciam a Cristo e por isso estão lá. Apesar dos seus corações terem fracassado, naufragado em determinado momento. Olhem para o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Quantas vezes, compartilha a própria esposa, se fez necessário que os diáconos fossem arrancá-lo do quarto para colocá-lo no púlpito, visto que ele não tinha forças nem para caminhar. Não queria mais ser o príncipe dos pregadores, só queria ficar no cantinho dele. Basta, Senhor, eu não aguento mais. Então a graça vem, assim como a graça veio até o pastor Piper, e diz: você não foi destinado para a ira, você foi destinado para alcançar salvação. E o preço devido para que isso viesse a acontecer já foi pago. No momento em que você não conseguir mais caminhar, você não vai mais ficar para trás, porque a graça de Deus vai levar você. Tudo o que você precisa fazer é permanecer em movimento. Ainda que você vá chorando, vá como o salmista no Salmo 126, semeando e chorando, porque um dia você voltará com alegria, trazendo seus feixes, na certeza de que Ele cedo virá. Essa é a ardente expectativa da criação. Olhe para o verso 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Até a criação está sofrendo. É o que diz o verso 20. Ela está sujeita à vaidade. Ela foi completamente depravada por causa do pecado, da corrupção do gênero humano. Contudo, diferente de nós, não era o desejo inicial da criação cair, sucumbir, não manifestar plenamente a glória de Deus. A criação vive. O que vive hoje por conta daquele que a sujeitou. Na queda de Adão, tudo foi contaminado, até os lírios do campo, as ondas do mar, o nascer e o pôr do sol, tudo contaminado pelo pecado. E a semelhança de nós que somos filhos de Deus, a criação também geme e também sofre. Só que o sofrimento da criação não é um sofrimento passivo, é um sofrimento resiliente. Paulo diz que há uma ardente expectativa na criação. O termo grego que ele usa aponta para alguém que está com o pescoço esticado. A ideia que os exegetas possuem é que a criação está com o pescoço esticado, olhando para o horizonte e se perguntando: quando Ele virá? Quando Ele nos libertará do cativeiro dessa corrupção? É dessa forma que a criação sofre, e é dessa forma que nós que somos servos do Senhor também precisamos sofrer, com o pescoço esticado, mostrando para todos quantos com essa postura de que há uma recompensa no porvir, de que um dia esse sofrimento terá fim, e que nós seremos redimidos da escravidão, desse cativeiro no qual nós nos encontramos. Perceba se não é essa a ideia do verso 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Um lírio olha para o outro e diz:
tenha calma, vai passar. É a esperança de Jó. Perdeu todos os bens, olha para um corpo putrefado, uma ferida única, da planta dos pés ao topo da cabeça. Mas havia uma ardente expectativa no coração de Jó, que um dia ele seria liberto do cativeiro que o maltratava. Então ele diz: ainda que eu perca toda a minha pele, na minha carne eu verei a Deus. Eu sei, dizia ele, que um dia o meu Redentor se levantará sobre a terra e os meus olhos o verão. Porque ele conhece o meu caminho. Dizia Jó: prova-me, e do outro lado eu sairei como ouro. Os olhos de Jó estavam fitos naquilo que o aguardavam no final. E por mais que as lutas do tempo presente viessem a fustigá-lo das maneiras mais terríveis e severas possível, os olhos de Jó não se desviavam do seu objetivo. É como que se nas entrelinhas daquele corpo, quase que sem vida dele, ele estivesse dizendo: eu sei aquilo que me aguarda no final, e não pode ser comparado com o que eu estou recebendo agora. Jó sabia que o sofrimento é um servo. A criação também sabe que o sofrimento é um servo. A criação sabe que um dia o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro e o leão andarão juntos, e uma criancinha os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e os seus filhotes juntos se deitarão no campo. Nesse dia o leão comerá palha ao lado do boi. A criancinha de colo vai colocar o seu bracinho dentro da toca da serpente, e não lhe acontecerá mal algum, nem se fará qualquer dano a quem quer que seja, em todo o santo monte do Senhor. Porque nesse dia a terra será plena do conhecimento do nosso Deus, assim como as águas cobrem o mar. É a liberdade desse cativeiro, uma nova criação em que nós habitaremos. De onde vinha toda a segurança do apóstolo Paulo? Da certeza de que as lutas do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que nos aguarda no final. Havia uma ardente expectativa no coração do apóstolo Paulo de que um dia ele seria liberto, e bem assim toda a criação. E a dor daria lugar à alegria. Converse com uma jovem mãe que deu à luz ao seu filho. É a analogia do apóstolo Paulo no verso 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, a criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Pense na gestante que está prestes a dar à luz. A dor do parto é uma das mais terríveis dores que um ser humano consegue suportar. Contudo, pergunte a qualquer mãe se ela se submeteria novamente a todo aquele processo para segurar o seu filhinho no colo. E elas vão responder para você sem titubear: é lógico que sim. Por quê? Por conta da vida que esse processo encerra, irmãos. A mamãe se submete a toda aquela dor, porque ela sabe que em pouco tempo aquela dor será substituída pela mais sublime manifestação de amor que um ser humano pode ter acesso nessa vida. Quem aqui já recebeu do Senhor a benesse de ser mamãe ou papai sabe
Que espécie de experiência é segurar o seu filho no colo pela primeira vez? É o exemplo que Paulo nos dá para nos ajudar a elucidar o que ele está tentando dizer. Que as lutas do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que nos aguarda no final. Você consegue gastar 2 ou 3 segundos da sua vida preciosa imaginando os portões dourados da cidade santa se abrindo para você, enquanto aquelas trombetas estão retumbando, e toda aquela hoste de seres celestiais esperando por todos aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, que tiveram as suas roupas brancas como a neve, uma vez recebidas e agora marchando, louvando ao Senhor, atravessando aqueles santos portões. Irmãos, o apóstolo Paulo estava no corredor da morte, e tudo que você encontra nas palavras finais dele é uma alegria indescritível, cheia de glória. Eu já estou sendo entregue como uma aspersão sobre o sacrifício, e o meu Deus já tem falado comigo que desta eu não escaparei. Ele já me livrou de tantas outras, mas me parece que agora minha jornada com o meu Senhor chegou ao fim. É isso que Ele tem me dito, e eu quero dizer para vocês: combati um bom combate, completei a minha carreira, guardei a fé. Então ele diz em triunfo, irmãos: desde já a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele glorioso dia. Paulo nem ao menos havia enfrentado a sentença capital, e ele já estava dizendo: se Deus de fato for justo, e Ele é, a coroa da justiça já me está reservada, ela está me esperando, eu estou voltando para casa. As lutas do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que nos aguarda no final. Não, elas não podem. Elas não podem. E olha que nós só temos as primícias desse Espírito. Nós temos a inclinação, nós temos o testemunho interior, nós temos a intercessão, e a palavra dele que nada pode nos separar do seu amor. Isso nos basta. Ele não precisa nos mostrar as portas douradas, Ele não precisa nos mostrar a Jerusalém que paira entre os céus e a terra. Ele não precisa se materializar diante de nós. Paulo diz: a palavra dele nos basta. Não é isso, verso 24? Porque na esperança fomos salvos. É como aquele centurião que foi conversar com o Senhor Jesus acerca do seu soldado que estava doente. E ele não quis constranger o mestre a ir até a casa dele. Ele disse: Senhor, eu também possuo pessoas que são sujeitas à minha autoridade. E eu digo para um: vai, e ele vai. Digo para outro: vem, e ele vem. Não se incomode, Senhor, a ir até a casa do teu servo. Basta que o Senhor me dê a sua palavra. Essa é a vida do missionário nas regiões mais hostis da terra. O Senhor não precisa me mandar nenhum anjo, não precisa se materializar perante mim. O Senhor me quer lá, Senhor, eu vou. Basta a sua palavra. O Senhor vai estar comigo lá, eu vou. Basta a sua palavra. Basta a palavra dele. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque se você vê, como espera? Mas se nós esperamos aquilo que não vemos. Não é isso que o Senhor Jesus diz aos seus discípulos, Mateus capítulo 13? Bem-aventurados são vocês, ou melhor, bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Somos nós. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E quando Ele vier,
para cumprir a sua palavra, tudo terá valido a pena. Eu gosto muito de um pensamento do Dr. Russell Shedd. O Dr. Russell Shedd, em determinado momento, disse o seguinte: a ideia dele de triunfo, triunfo em meio ao sofrimento, triunfo no calor da batalha. Ele diz: triunfo não é ausência de batalhas. Muitas vezes os soldados voltavam da batalha sem braços, pernas ou com seus olhos furados, mas voltavam em triunfo. As marcas do ministério, do serviço, daquilo que você tem feito para Deus, dizia o Dr. Shedd, ficarão em seus corpos, em vossos corações e na vossa alma. Contudo, no grande dia do Senhor, o grande general passará em revista as suas tropas. E nós estaremos lá. Estaremos lá feridos, marcados, mancos e sangrando. Mas finalmente nós estaremos lá. Era a certeza, por exemplo, do coração do David Brainerd. O David Brainerd foi um jovem missionário da época em que a América ainda era uma colônia, e com menos de 20 anos de idade ele foi acometido por uma severa tuberculose. Para os padrões medicinais da época, haviam alguns tratamentos que podiam pelo menos diminuir a dor daquele rapaz, para que ele pudesse suportar tudo o que ele estava enfrentando por ocasião daquele grande suplício. Mas ele sabia que todo o tratamento daquela época não teria condição de curá-lo, mas de conceder-lhe um pouco mais de tempo, que para aquele período histórico não seria muito. Então ele teria uma decisão a tomar: abrir mão do seu chamado e do seu sonho de compartilhar o evangelho com os índios, ou deixar-se convalescer num leito e gastar dessa forma os seus dias. Então, com um pouco de saúde que ainda lhe restava no corpo, ele decidiu partir para o campo, para uma região muito afastada das principais cidades da época, sem qualquer espécie de conforto, para pregar o evangelho, lá nas margens do velho rio Delaware. Assim como as pessoas diziam para ele, a sua saúde rapidamente se debilitou, e em pouco tempo, infelizmente, ele veio a falecer. Muito jovem. Mas em seu diário, no diário dele, que foi publicado pelo sogro dele, o Jonathan Edwards. Mas é uma família abençoada, né, irmãos? Meu Deus do céu. O David Brainerd, na porção final da sua vida, disse assim: declaro, agora que eu estou morrendo, que eu não teria gasto a minha vida de nenhuma outra maneira, ainda que em troca me fosse oferecido o mundo inteiro. O mundo inteiro. A recompensa é maior que o preço. As lutas do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que nos aguarda no final. É o testemunho da missionária Ellen Rosenweir. A Ellen, os primeiros anos de vida, não foi assim uma jovem tão apaixonada pelo Senhor. Então ela foi para um retiro de jovens, uma séria crise de fé. E estando naquele retiro, naquela noite em especial, o Senhor Deus falou ao seu coração. Então a Ellen, que se conhecia muito profundamente, naturalmente, enquanto o seu coração ardia, sabendo que era Deus que estava falando com ela naquela noite, deixou por alguns instantes aquele culto, caminhou um pouco na floresta, foi para baixo de uma grande árvore e fez uma oração sincera a Deus. E ela disse: Senhor, eu conheço o meu coração, e eu sei que essa experiência que eu estou vivendo agora, em algum momento vai me deixar, não porque o Senhor queira me deixar,
mas porque eu conheço o meu coração, e eu certamente direi: basta, Senhor, eu não quero mais. Senhor, por favor, não permita que isso aconteça. Eu quero viver sempre com isso que estou recebendo de Ti agora. De modo que, se em algum momento da minha vida eu te pedir para parar, por favor, Senhor, eu imploro, não me ouça, continue a Tua obra. A Ellen saiu dali e se formou em medicina. Após ter se formado em medicina, ela fez um curso preparatório em uma agência missionária e decidiu doar os melhores anos da vida dela pregando o evangelho no continente africano. Chegando lá, ela era a única missionária médica num raio de 250 quilômetros. Então ela construiu uma espécie de choupana improvisada que transformou em ambulatório, educou algumas jovens senhoras daqueles lugarejos e as treinou para se tornarem enfermeiras e começou seu ministério. O trabalho era tão vertiginoso que a Ellen começou a se estressar. Muita gente para cuidar, muita pessoa para aprender teologia, a mente dela e o coração entrou em um frenesi tamanho que ela se tornou uma pessoa profundamente explosiva. Perdia a paciência muito rápido. Aí chegou um dos rapazes que era uma espécie de maqueiro, enfermeiro do hospital, em uma das explosões de fúria da Ellen, e falou assim para ela: não, missionária, assim não. Não é a médica cheia de atividades, com a agenda lotada, de cabeça quente, que nós queremos. Nós queremos a missionária. Se for para vê-la estressada dessa forma, para cuidar dos nossos corpos físicos, o que é bem-vindo, a gente prefere que a senhora abra a mão desse seu chamado e nos compartilhe apenas o evangelho. Porque com a medicina, a senhora só pode nos ajudar aqui. Mas com a palavra de Deus, a senhora pode nos ajudar eternamente. Então houve uma mudança na mente da missionária, irmãos. Espécie de chave virou. Mas pouco depois, aquele país entrou em guerra e ela foi presa, junto com outras missionárias. E após vários dias naquele cárcere inglório, em uma noite, os soldados voltaram embriagados, invadiram a sala da Ellen, a espancaram, quebraram vários dos seus ossos, os seus dentes, e a violentaram várias vezes. Dentro de uma poça imensa do seu próprio sangue, ela disse para Deus: para, Senhor, eu não aguento mais. Nesse momento ela compartilha que o Senhor trouxe até a sua memória aquela experiência de quando ela era apenas um adolescente no retiro missionário. E o Senhor conversou com ela da seguinte maneira: minha filha, entenda que esse sofrimento não é seu, esse sofrimento é meu. Estou caminhando com você nesse lugar para fazer com que as pessoas compreendam que há esperança no porvir. Mas eu preciso de um pouco mais. Você está disposto a caminhar só um pouco mais? Eu garanto a você que a recompensa será bem maior que o preço. E essa palavra bastou, irmãos. E ela começou a repetir no seu coração: a recompensa será maior que o preço. Ela foi liberta, recebeu do Senhor a oportunidade de voltar para o seu país de origem, recebeu tratamento médico por 2 anos para poder se recuperar. E quando finalmente se recuperou, levantou novamente mantenedores, recurso, e voltou, sabe para onde, irmãos? Para o mesmo país onde ela havia sofrido tudo aquilo. Se no primeiro momento a sua pequena clínica era para 100 leitos, a segunda clínica era para 250 leitos. E durante toda a sua vida, até completar quase 90 anos, a Ellen permaneceu no campo, provando para todos quantos que a recompensa é maior que o preço. E quando finalmente ela foi
jubilada, aposentada e voltou para o seu país de origem, ela gastou os anos finais da sua vida viajando o mundo inteiro, pregando com base em um único tema: a recompensa será maior que o preço. Conseguiu levantar muitos recursos e atingiu o coração de muitos jovens para que se tornassem missionários. Desde que li essa história pela primeira vez no livro que foi escrito pela esposa de John Piper, a Noel Piper, Mulheres Fiéis e o Seu Deus Maravilhoso, essa história nunca mais saiu do meu coração, irmãos. E é com ela que nós encerramos hoje. As lutas do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que nos aguarda no final. No calor da batalha, no desassossego da alma, no dia da aflição, diga para o seu coração: a recompensa será maior que o preço. Eu creio, irmãos, que a Ellen Rosenvere, que morreu em 2016, no dia em que fechou seus olhos na terra, quando os abriu novamente, os abriu na presença do Senhor, onde há alegrias indizíveis e delícias perpetuamente. Então ela finalmente recebeu aquilo que a aguardava no final. E nós teremos a oportunidade de conversar com a missionária Ellen, quando nós chegarmos lá, e perguntaremos a ela: então, missionária, o que você acha daquilo que lhe aguardava no final? E eu tenho certeza que ela vai dizer para você: sim, sempre foi verdade. Agora eu consigo ver com os meus próprios olhos que a recompensa sempre foi muito maior do que o preço. Amém, irmão?